Queridas, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião espiritual no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que recebemos todos os senhores, todas as senhoras, desta forma diferente, entrando nos lares de cada um dos senhores, das senhoras, pedindo esta permissão para trabalharmos um tema bem específico, doutrinário. E antes de tudo isso, dentro deste processo, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, para que Ele nos fortaleça a ideia, consiga expandir a nossa mente, envolvendo-nos fraternalmente os corações para este banquete espiritual. A Ti, Pai querido, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, trabalhando em Teu nome. E desta forma pedimos, pois enquanto espíritos em evolução seremos pedintes. Dá-nos a tranquilidade, o equilíbrio necessário para o enfrentamento destes momentos. E acima de tudo, em nos fortalecendo, em nos unindo em coração, possamos fazer esta teia, esta conexão de almas e corações, para que, aurindo estas energias benéficas e salutares, sintamo-nos confortados. Agradecemos por tudo e pedimos permissão para iniciarmos as nossas atividades do dia de hoje. No dia de hoje, queridas e queridos, trabalharemos o livro A Gênese, em específico o capítulo 18, lá no finalzinho, que trabalha a geração nova. Mas o que vem a ser isto? Como é que nós poderíamos trabalhar este conteúdo de maneira assim bem objetiva? A geração nova vem se caracterizar pela reencarnação de espíritos propensos ao bem. Não é uma geração que vai se caracterizar por puros espíritos, não. A geração nova é essa que está aí. Nós estamos convivendo com esta questão da geração nova. São os pais mais jovens, os adolescentes, as crianças. E neste entrechoque de ideias é que está se caracterizando justamente a transição. Que transição? A transição de um mundo de expiações e provas, onde as ideias materialistas, onde a intenção do mal, a prática do mal acaba sobrepujando a intenção dos bons em progredir, neste entrechoque, nesta transição para um mundo de regeneração, em que estas ideias do bem, a superioridade ou a aplicação de ideias espiritualizantes venha sobrepujar aquilo o que vem a ser o comportamento mais materialista, não é? A pujança do mal. Nós, todos que estamos nesta transição, às vezes ficamos olhando o movimento social e alguns de nós perguntamos, mas o porquê de tanta atrocidade? O porquê de tanta maldade? Pois é, há uma citação em que é evidenciado a necessidade de passarmos por estas situações para que realmente nos depuremos. Mas não é somente através da dor que a gente evolui. Nós evoluímos também através do amor. O espírito Vinícius, no livro Mestre na Educação, ele assevera através de Pedro de Camargo que pelo amor ou pela dor, sob a doçura da graça ou pela inflexibilidade da lei, continuará o homem evoluindo. A escolha é nossa. Se nós quisermos evoluir através da prática do bem, estamos com isto em nossas mãos. Porém, há um detalhe. A lei transgredida no passado tem que ser reajustada. Então, quem coloca a lei em movimento somos nós, através do nosso livre-arbítrio.
e estes débitos do passado estarão sendo sanados nesta existência. E algumas situações mais contundentes estarão sendo aplicadas por nós mesmos por conta de estarmos em desacordo com a lei, que vai plasmar as necessidades de corrigenda no nosso arcabouço periespiritual, no nosso arquivo mental. Dito isto, entendendo o momento de transição pelo qual estamos passando e estas questões que envolvem o mundo de expiações e provas em que as dificuldades aparecem e tudo mais, este novo momento, mundo regenerado, estará sendo composto de espíritos realmente mais propensos ao bem. E neste entrechoque, nesta época de transição, não é que um cataclisma, uma hecatombe, um asteroide vai dizimar a nossa civilização, não. Isso já está acontecendo num processo natural de separação do joio do trigo. Os espíritos mais empedernidos, mais ligados ao mal, mais ligados à matéria, paulatinamente estarão desencarnando e, por sintonia vibratória, por afinidade, não poderão mais reencarnar na humanidade Terra por conta de haver a necessidade de se aumentar a massa crítica dos espíritos relacionados com o bem. Então, paulatinamente, estes espíritos deixarão de reencarnar na Terra para que estes espíritos mais propensos ao bem, que estão com as ideias mais aclaradas de inteligência, razão e espiritualidade, tenham condições de colocar as suas ideias, de alavancar o processo evolutivo desta humanidade Terra, plantando realmente este mundo regenerado com consistência. Nós estamos no entrechoque disto. E aí, para que a gente comece já a pensar num questionamento, e aí, meu irmão, minha irmã, está se preparando para participar deste mundo regenerado? Porque nós estamos neste caminho, nós vamos desencarnar e a sintonia vibratória vai nos plantar no orbe, ao redor, na estrutura mental, no psiquismo terráqueo, para que, ao voltarmos na condição de espíritos, estejamos realmente com esta engrenagem em movimento. Se não estivermos coadunados com estas ideias progressistas, nós seremos convidados a alavancar o processo evolutivo de outros mundos que ainda na característica de expiação e provas permanecerão. Então nós temos que alavancar o nosso processo evolutivo sem desespero, sem dificuldades. Pratiquemos o bem. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Vigiemos e oremos. A cartilha, o Cristo de Jesus de Nazaré já deixou lá. É importante relembrar isso. Há um detalhe que vai se agigantando no momento em que nós tomamos conta da informação, que é justamente este entrechoque de gerações. Então, eu trarei aqui alguns dados, alguns números, e isso é importante para que nós tenhamos condições de transitar com as pessoas, porque esse entrechoque de ideias às vezes é feroz demais, não é? Fala-se muito na questão da polarização de ideias, nas liberdades, a família tradicional, o conservadorismo, mas o que é isso na essência, não é? Vamos trabalhar o panorama dos nossos lares, porque trabalhar a nova geração apenas no conceito do que esta nova geração traz, parece que fica distante da nossa realidade. Nós estamos com isso acontecendo dentro dos nossos lares, porque é lá que estão os avós, os bisavós, os tataravós, para quem tem a bênção de tê-los, não é assim? Os pais,
os adolescentes e as crianças. Vamos começar de um período específico em que há uma geração que é intitulada de Baby Boomer. Esta geração ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma explosão de nascimento, um aumento consistente da taxa de natalidade, da taxa de nascimentos. Esta geração é a geração dos avós de hoje, que estão com aproximadamente numa média de 72 anos. Nasceram essas pessoas entre 1949 para frente até 1964. É uma geração que vai se caracterizar por costumes mais conservadores. É aquela geração que trabalhou estas necessidades. E neste processo de trabalhar estas necessidades, esta geração fez com que todo o progresso no pós-Segunda Guerra acontecesse. E é muito natural, após uma calamidade, um acontecimento, toda esta questão de evolução, de progresso, se suceda. Logo na sequência desta geração veio a geração X, que apareceu aproximadamente de 1965 a 1980. Esta geração se caracteriza pela contracultura. Foram um grupo de jovens questionadores. Estes jovens são os pais de hoje, que estão aproximadamente com 57 anos. Após essa geração vem a geração Y, que é a geração da internet, que nasce aproximadamente em 1980 a 1999, são os millennials. Esta geração é composta por um grupo de pessoas, são os pais mais jovens, que são mais abertos, que estão abertas a novas experimentações, que eles estão mais conectados, é uma geração bem ágil. Após essa geração, vem a geração Z, que são pais e já aparecem os filhos também mais jovens, de 37 anos, a famosa Gen D. São pessoas mais tolerantes, sabe aqueles mais velhos de 37 por aí, que ainda ficam na casa dos pais? Pois é a famosa Gen D, a geração digital. E a geração Alfa, que são os nascidos de 2010 até 2025. Essa geração vai se perpetuar neste processo de nascimento, 2010 até 2025. São as crianças de 10 anos para mais que vão aparecer aí com quem nós estamos convivendo. É importante contextualizar isto para que a gente entenda estes conceitos e nestes conceitos a gente experimente o nosso lar, a nossa casa. Quem é que não tem conflito de geração aí na sua casa? Pegue lá o avô da geração Baby Boomer, pegue lá o pai da geração X, e aí depois os filhos da geração Y, Z e os netos da geração Z e Alfa. Mistura todo mundo num caldeirão e no almoço de domingo começa a discutir, a conversar sobre política, sobre situação de gênero, sobre acesso à informação. Vai ser um almoço diferente. E não é por conta do conteúdo servido, não, porque vai ser difícil consensar as ideias, porque vai ser difícil concatenar a conversa para que ela seja tranquila, harmonizada, para que as pessoas consigam colocar o seu ponto de vista e, em se respeitando, possamos consensar. Porque ali no seio daquela família, todo este caldeirão de ideias, de sentimentos, de vivências estará sendo colocada. Imagine a pessoa que saiu lá da Segunda Guerra Mundial com toda a dificuldade que aquilo ocasionou, e
E aí nós temos pessoas que literalmente fugiram da guerra. Converse com uma pessoa dessa geração, com um avô, com a avó, com o bisavô, com a bisavó, com a tátara, para perceber a carga emocional disto e toda a luta para reconstruir aquilo tudo que perdeu num novo continente. É essa geração de muitos dos nossos avós que colocaram ali para cada um de nós, os pais dessa geração Y, da geração X, melhor dizendo, e depois da geração Y, a necessidade do trabalho, mas aquele trabalho como nós tínhamos o entendimento e temos, não é? Com carteira assinada, com os benefícios, muito consistente, completamente diferente e fluido do que diz respeito à geração Z, que não gosta muito de amar. Se nós pegarmos as pessoas que trabalham com tecnologias, a questão da carteira de trabalho é o momento em que ela está ali trabalhando e ela sai de um ponto. É muito mais fácil a questão da demissão para uma pessoa desta geração que para alguém da geração X, mais conservadora. A geração Z já trabalha com isso com mais tranquilidade, com mais desenvoltura. A questão do home office caiu como uma luva para a geração Z. E tudo isso faz com que a gente repense uma série de conceitos. Lá na Gênese, nos é evidenciado que é no entrechoque destas gerações que a geração nova vai se estabelecer. E aí o que a gente traz, o que nós trazemos neste momento para que tenhamos condições de transitar com tranquilidade neste processo? Que nós tenhamos condições de ouvir, de conversar. No lugar de eventualmente emitir uma opinião, tratemos do exemplo, porque o exemplo cala fundo. Quando um jovem, a criança, ou um jovem mais maduro de 30 anos nos trouxer uma informação, um típico que nasceu na geração Z, que é da geração Gen D, trouxeram um posicionamento, até porque esses são mais propensos a serem mais tolerantes com várias situações. Ouçamos, trabalhemos estas questões indo nos apetrechar. Aí tem um detalhamento importante. Ir se apetrechar é ler sobre o assunto. Estude o assunto, busque lá a Gênese para ter o arcabouço espiritual neste entendimento. Trabalhe isto. Leia a literatura, os livros que falam a respeito destas gerações e se enquadre de maneira inteligente nisto. É desta forma que estas pessoas pensam. É desta forma que o meu filho está mandando um sinal para mim. É muito normal nós, que somos da geração X, eventualmente muito mais conservadores e nada afeito eventualmente a situações tecnológicas, no momento em que estamos com uma dificuldade, chamamos o filho ou o avô chama o neto para ajustar alguma coisa lá no celular que não consegue resolver, e aí descobrimos uma enormidade de aplicativos, uma enormidade de situações nos jogos e tudo mais. É esta parceria. A alma do negócio é a parceria. No ambiente de serviço, pegue um mais jovem, alie aquela energia com os seus conhecimentos, com a sua segurança, acolha o novo. É na somatória da experiência eventual do mais antigo, com toda aquela energia e também experiência inovadora do que chega, é que a gente vai se amalgamar e a humanidade vai continuar progredindo. Porque na transição, todos nós, se nos irmanarmos, juntos vamos conseguir transitar mais forte e mais tranquilos para desaguarmos lá na regeneração muito mais unidos, muito mais conhecedores daqueles talentos que Jesus de Nazaré fala.
Então, esses talentos estão em todas as gerações. Basta-nos tirarmos, sabe, o lodo, a ganga, aquilo que nos macula e olhar com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir tudo o que os outros nos trazem. A mensagem da Gênese é exatamente de nos abrirmos para o novo, para a inovação, nos despindo daquilo que é o passado antiquado, o velho. Que nós tenhamos condições de vestir as vestes nupciais da informação, da amorosidade, de tudo aquilo que é positivo e salutar e de ideias propensas ao bem. É só assim que nós vamos transitar nesta transição no caminho da regeneração e realmente ficando na regeneração. Que Jesus nos abençoe, ampare e inspire. Muita paz, saúde e alegria para todos.